Então vamos aqui entrar na palavra que o Senhor nos preparou. Vocês já ouviram falar que autores de livro fazem noites de autógrafos? Já participaram de alguma? Eu assisti um filme esses dias atrás, né, de um filme legal, bem gostoso, interessante, e o autor, não só ele fazia a noite do autógrafo, como também ele fazia um workshop. Ele discutia o livro e ensinava um grupo de pessoas a mudar de vida, né, através, leu o livro, se interessou, foi lá, e ele ajudava a colocar em prática aquilo que estava no livro. Então, que bom quando a gente pega um livro e tem lá o autor que escreveu e fala o que inspirou ele a escrever o livro, não é? E as partes importantes, o tema-chave do livro, ele te ensina, te explica, né? Coisa boa, né? Quando nós lemos a Bíblia, você sabia que a Bíblia ela foi escrita tem 40 autores que escreveram os 66 livros da Bíblia, né? E esses 40 autores se resume numa só inspiração, que é a do Espírito Santo. Então, você tem médicos que escreveram a Bíblia, você tem fazendeiros, você tem soldados, você tem reis, você tem um monte de pessoas diferentes que escreveram a Bíblia. Mas ela foi inspirada por Deus, amém? Inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia antes de orar e pedir que o autor da Bíblia leia a Bíblia junto com você. Faça isso, né? Se eu falei aqui um exemplo, que numa noite de autógrafo, o autor do livro vai lá explicar, por exemplo, imagina aquele livro dos 3 porquinhos, né? O livro que é uma literatura clássica, né? Que de 1000 anos depois de Cristo foi lançado aquele livro e até hoje, né? Ele gerou filme na Disney e tal. O livro dos 3 porquinhos. Eu acredito que você já tenha ouvido a história, né? Tinham 3 porquinhos e eles foram colocados a incumbência de cada um cuidar de ter a sua casa. Só que aqueles porquinhos gostavam muito de brincar, nada de trabalhar. Aí para não perder muito tempo para fazer a sua casa, que a mãe falou, você vai, toma seu dinheiro aqui e constrói a sua casa. Você, seu dinheiro, faça a sua casa. Você, seu dinheiro, a sua casa. Aí os 3 queriam brincar. Aliás, o mais velho não. Mas os 2 menores, um falou o seguinte, para não perder muito tempo, ele fez uma casa de palha. O outro, né, e aquele que fez a casa de palha, em poucos dias a casa já estava pronta, ele já voltou a brincar e tal, né? O outro fez a casa de madeira, demorou um pouco mais, mas rapidinho ele fez a casa de madeira. O terceiro falou assim, não, é a minha vida, é meu futuro, é minha casa. Vai ser uma coisa bem resistente, de pedra. E ele foi, demorou 1 mês, 2 meses, não importa, ele fez a casa. Aí, as casas estavam prontas, aparece o lobo mau. Aí o lobo mau chega lá, o lobo, todo mundo sai correndo. Aí aqueles 2 menores, cada um corre para sua casa, né? O mais novo, que tinha feito a casa de palha, o lobo chega lá e começa a soprar e daqui a pouco voou palha para todo lado, né? Ele ia catar o porquinho correu para a casa do irmãozinho dele e fez a casa de madeira. Aí o lobo chegou lá, casa de madeira, soprou e bum, né? Não sobrou nada. Correram para a casa de pedra. Aí lá, na casa de pedra, aí o lobo soprou, se rebentou de soprar. Aí os 3 porquinhos começam a cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Essa história, irmão,
né? Depois que você lê a história, você vê o autor ali e tal, é fácil, você entende. Né? Qual a lição que as pessoas aprenderam? Que quando se trata da vida, do futuro, você não pode brincar. Quando se trata da sua vida, do seu futuro, da sua família, você não pode brincar. Aqueles 2 menorzinhos ali queriam brincar. O terceiro falou, não, brincar só depois. Né? Então, quando você lê esse livro, que o autor explica ali, você acaba entendendo. Mas quando você vai ler a Bíblia, tá? Quando você vai ler a Bíblia, você pega, por exemplo, a passagem, nós acabamos de ver aqui a passagem aqui dos porquinhos, né? Mas você vai começar a ver a questão do filho pródigo. Você lê a Bíblia sem o Espírito Santo. Você acaba de ler a Bíblia, ou aquela passagem, a parábola do filho pródigo, sem o Espírito Santo. Qual que é a leitura, o entendimento? Você fala assim, poxa vida, né? Que rapaz cabeçudo. Ele pediu a herança do pai dele quando o pai dele ainda era vivo. Absurdo, né? E você fala assim, além de ser uma pessoa, né, não tem nem adjetivo para colocar ele aqui, ele ainda gasta tudo com farra, esbanja todo o dinheiro, né? Aliás, quando eu comecei a ler a Bíblia, né, do filho pródigo, eu entendia prodígio. Eu falei assim, mas os caras falam mal do filho prodígio, né? Filho pródigo, mas pensando na palavra prodígio, né? O filho é o máximo, e o pessoal fala mal. Aí depois eu fui ler que não era prodígio, era pródigo, né? Fui entender, né? Isso lá atrás, tá, gente? Aí, o filho pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gasta tudo, né? Aquele que gasta com coisas fúteis, aquele que desperdiça. Esse é o filho pródigo. Então, quando você lê sem o Espírito Santo, você tem esse entendimento. Né? Mas quando você lê a Bíblia com o autor da Bíblia, o Espírito Santo, ele te ensina muito mais que isso. Você vê não só o filho cabeçudo, mas você vê o amor do Pai. O amor de Deus, que, mesmo sabendo que aquele menino ia fazer coisa errada, mas não tinha como ele não dar a oportunidade para ele aprender com a vida. Mas mesmo assim ele estava amando o seu filho, porque ele permitiu que ele levasse, mas o dinheiro fosse embora, gastasse, mas ele todo dia ele ficava olhando para a estrada, esperando que o filho se arrependesse e voltasse. Então você vê o amor de Deus ali, né? Então o Espírito Santo mostra aquele menino que fez coisas erradas, se arrependendo. Você começa a ver que quando a pessoa se arrepende, Deus recebe. Deus não é aquele pai do chicote, falou, não, você não fez coisa errada, agora vai ficar na miséria, vai comer comida de porcos. Então, quando você lê a Bíblia, mas inspirado pelo autor, que é o Espírito Santo, e não só nos seus olhos, no seu entendimento, é diferente. Quando você vê, por exemplo, a questão da parábola, da história que Jesus conta, que tinha um fariseu e um publicano na igreja orando. Lembra? Quando você lê aquela passagem que Jesus fala que o fariseu falava assim, Senhor, né? Olha só, Senhor, né? Eu tenho vindo aos cultos todos os domingos, estou lá na Igreja Batista da Família, eu dou oferta todos os domingos, pode olhar lá que o meu dinheirinho está lá. Eu dou os dízimos. Eu dou os dízimos do endro, do cominho, da hortelã. Eu faço tudo certinho. Minha vida é certíssima. Né? Eu estou aqui só para te falar, Deus, né? Que eu sou bom. Né? Não sou como aquele publicano ali, né? E o publicano estava lá
orando, né? O publicano, ele nem conseguia erguer o rosto, porque ele tinha, assim, ele falou assim, fiz tanta coisa errada, Senhor. O publicano falou assim, eu não consigo nem erguer a minha visão para o Senhor, estou envergonhado de estar aqui. Mas eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Eu fiz tanta coisa errada, eu roubei, eu defraudei, eu fiz coisa errada e tal, eu peço perdão e tal. Aí o fariseu falava, eu não sou que nem aquele publicano. Não, olha a vida dele toda torta, né? Quando você lê a Bíblia, sem a inspiração do autor, sem ler com o autor, com o inspirador, que é o Espírito Santo, você vai... E aí eu falasse para você agora, com quem que você se identifica? Com o fariseu que fazia tudo certinho ou com o publicano? Ô, pastor, sei lá, já se viu me comparar com o publicano? Eu quero ser o fariseu. Mas aí, quando você lê com o Espírito Santo, ele fala o seguinte, Jesus falou que daqueles dois, só um saiu dali aprovado pelo Pai. E não foi o fariseu. Porque o fariseu estava ali na igreja, falando assim, eu estou fazendo um favor para o Senhor. Está aqui, eu já trouxe o meu dízimo, eu já trouxe a minha oferta, eu faço tudo certinho. Irmão, quando uma pessoa fala assim, eu tenho tudo, não dependo de Deus, Deus fala, mas o que você está fazendo aqui? Né? Agora, quando a pessoa tem a noção, a direção do Espírito Santo, ela vai ver que tudo que ela tem é porque Deus deu. Ela tem que falar, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me deu dinheiro para eu poder contribuir com o dízimo. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor me deu condição para eu trazer oferta. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, né, eu não estaria aqui na igreja, eu seria um... Então, veja bem, por isso que nós precisamos, né, quando nós lemos a palavra, né, nós lemos assim, pedir a inspiração que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, nos guie. Amém? É outra coisa, ele vai te mostrar, né, que nem hoje nós estamos trazendo aqui a direção nesses temas que nós estamos... Eu sei que você fala, não, isso eu já sabia. Mas tem muitas pessoas que pegam a Bíblia, né, e ela, se você não orar, não tiver a direção do Espírito Santo, você vai falar, você vai ter um entendimento. Mas quando você lê com o Espírito Santo, tem outro entendimento. E a palavra que eu convido você a ler hoje conosco aqui, está em Lucas 13, 6, que é a parábola da figueira estéril. Abra comigo, então. Lucas, está no Evangelho de Lucas, né? 13, 6. Todo mundo achou aí? Amém? Então, no verso 6, Jesus conta a parábola da figueira estéril. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que ele disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? E o viticultor respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, ou outro está adubo, né? Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-las. Né? Fecha seus olhos, agora vamos pedir a direção do Espírito Santo para nós, né? Pai, assim como eu falei agora há pouco, nós queremos aqui, Senhor Deus, a ajuda aquele que inspirou essa palavra que Jesus disse, que o Espírito Santo inspirou a Lucas escrevê-la para registrar, para que nós pudéssemos conhecê-la, Pai.
Lá em Romanos 14:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós queremos, Pai, que através dessa palavra escrita por Lucas, inspirada pelo Espírito Santo, o Senhor nos revele aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Fala, Senhor Deus, que o nosso ouvido estará atento para a Tua palavra que for ministrada através da minha boca, Pai. Não quero ser eu a dizer, mas quero ser eu o mensageiro da Tua palavra, aquela que vem do Teu trono. Eu já te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vemos aqui, essa passagem, quando você lê essa passagem, primeira vez, você não achou estranho que numa vinha tinha uma figueira plantada? Né? Quando você lê essa palavra, numa vinha, uma plantação de uvas, né? Tem lá aquelas parreiras, e a parreira precisa de muito sol. Uma figueira, naturalmente, é uma árvore frondosa que vai fazer sombra, e onde tiver a sombra da figueira, esquece vinha ali debaixo, que não vai dar fruto, né? Aí, você vê que houve uma situação, né? Quando você começa a ler essa passagem, você começa a ver o seguinte: quem é o dono da vinha? Deus, tá? O dono da vinha aqui, Jesus está falando, o dono da vinha veio, é Deus. Quem é o viticultor? Jesus. Vinha. Vinha, aqui está representando o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, vinha, aonde, né, o reino, aqueles que Deus escolheu para ser lavoura dele. Então, a vinha sempre é tida, a vinha está falando do reino de Deus. Bom, então nós já temos aqui algumas sinalizações dessa palavra. Agora, o que vocês acham que é o tema central? Uma vinha, ou aliás, uma figueira plantada num lugar de plantar vinha, parreiras, está estranho. Mas não era esse o problema, não é verdade? O problema, qual é então? O problema, você vai ver na palavra aqui que diz o seguinte: o dono da vinha veio, tinha uma parreira lá. Desculpa, tinha uma figueira plantada lá, onde tem um monte de parreira. Aí o dono da vinha veio e olhou e falou o seguinte: olha, terceiro ano eu vim, primeiro ano não encontrei fruto. Segundo ano não encontrei fruto. Terceiro ano não encontrei fruto. Né? O que ele estava procurando? Fruto. Então, ele falou o quê? Corte essa árvore. E depois que ele falou do fruto, ele falou: o que essa árvore está fazendo, ocupando essa terra inutilmente? Então, meu irmão, eu queria que você, cada um de nós, entendesse que nós servimos um Deus de propósito. E o propósito de Deus é que demos frutos. Então, ele não está preocupado que essa parreira, desculpa, agora troco, essa figueira esteja lá onde tem parreira. Aí, eu lembro que nós também não era para estar onde nós estamos. Você lembra que Jesus fala que nós somos oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira? Lembra? A oliveira verdadeira é o povo de Deus. Só que como aquela oliveira não estava dando fruto, ele enxertou a oliveira brava. Mas a oliveira brava, a oliveira verdadeira, ela passa a dar fruto da oliveira, né, a puro fruto. Então nós também somos, assim, uma exceção. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Está lá em João 12. Mas todo quanto recebeu, ele o deu a condição de ser feito filho de Deus. Então, veja bem, o dono da vinha não está preocupado com uma figueira no lugar que tinha que ter parreira. Como ele não está preocupado que nós estejamos ocupando
aonde deveria estar o povo de Israel, que foi o povo escolhido de Deus inicialmente. O ponto aqui em questão é que nós servimos um Deus de propósito. E o propósito de Deus é que nós demos frutos. Se você pegar lá, por exemplo, a passagem de João 15, que Jesus fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Agora, todo ramo que der fruto, ele o limpa para dar mais fruto ainda. E nisso será glorificado meu Pai, que dê muito fruto. Então, Jesus fala aqui que a vontade do Pai é que nós demos muito fruto. E assim tornareis meus discípulos, né? Termina a passagem dizendo, e assim tornareis meus discípulos. Então, a condição para a gente falar somos verdadeiramente discípulos do Senhor é que nós demos frutos. Bom, irmãos, quando nós vemos aqui essa passagem, nós começamos a ver uma outra coisa. Você já viu falar que Jesus é o nosso advogado fiel? Ali, quando o dono da vinha chega e fala assim, terceiro ano que eu venho ver e não encontro fruto nessa figueira. Corta, já deu ordem, corta. Por que essa figueira está ocupando a terra inutilmente? Está escrito aí na Bíblia. Aí entra a posição de Jesus, o nosso advogado fiel. Calma. Senhor, me dá mais um ano. Porque eu vou escavar ao redor dela, tá? E colocar adubo, estrume, vitamina, tudo que precisa. E aí, ao passar o ano, a gente olha de novo. Se ela der fruto, tudo bem. Mas se não der fruto, aí tem jeito. Então, primeira coisa. Nós servimos um Deus fiel, mas Ele é um Deus de propósito. Aí Ele vem e fala assim, terceiro ano. Ele não chegou na primeira vez e falou, você tem que... Não, é terceiro ano. Quando Ele dá a ordem, Ele fala para o viticultor, Jesus, corta. Mais sorte que nós temos Jesus, nosso advogado, sentado à destra do Pai, que nos defende. E o que Jesus faz nessa hora, irmão? Ele fala, dá mais um ano, dá mais uma chance. Amém? Aí o Espírito Santo está falando assim, o que Jesus falou, me dá mais um ano? Porque Ele conhece o coração de Deus, que é misericordioso, que é bondoso. E Ele sabia que o Pai ia dar mais um ano. Agora, por que nós não damos mais uma chance quando alguém está precisando de mais uma chance? Vocês já pararam para pensar? Que tem muita gente que talvez não seja você, mas você conhece pessoas que Deus está dando mais uma chance para ela, mas ela não dá uma segunda chance. Não, errou, tem que pagar. Corta. Então o Espírito Santo está falando. Se Jesus nos dá... Deus olha para nós e fala o seguinte, você tem jeito. Diz que Deus não tem lá no céu lixo, porque Ele olha para nós e todos nós somos recicláveis, somos reaproveitáveis. Tem jeito. Então, quando essas duas raízes da misericórdia e da justiça estão entupidas e não está funcionando, está amarelada, não está pegando a seiva, irmãos, como é que vai aquela figueira gerar fruto se não está trazendo a água do solo que vai dar a força para aquela figueira produzir as flores, dar a florada? Não vem o cálcio, não vem os sais minerais
não vem aquilo que a terra tem. Então, nós estamos falando de dar frutos de muitas maneiras. De repente, eu posso perguntar para você, não precisa responder, quando foi a última vez que você falou assim, vou voltar a falar do Evangelho para alguém que ainda não é cristão? Eu não tenho obrigação, é do pastor a obrigação. Irmão, eu fico muito feliz da nossa igreja estar se levantando, né, depois desse pós-pandemia, a gente organizando. Esse evento das mulheres aí de terça-feira, de sábado, desculpa, dia 19, vai ser um momento de mexer nas raízes, desentupir raízes, né? Você tem talento, nós temos talentos, e como é que eu posso usar esse talento? A nossa vida não está resolvida. Você ainda não está na glória. Cuidado, aquele que pensa que está em pé, né? Cuide para que não caia. Então nós precisamos, irmão, não tem coisa mais feliz para a figueira do que ela gerar fruto. Só que ela não sabe o porquê que ela parou de dar fruto. É porque as suas raízes, por um problema ou outro, elas perderam a condição de mandar para a figueira aquilo que era necessário para ela gerar flores. Então, quando Jesus começa a perceber nisso, Jesus fala o seguinte, tem jeito. E ele começa a ver os problemas e começa a tratar aquela figueira. Aí, quando aquela figueira começa a ter misericórdia, começa a ter justiça, né? Começa a ser justa, as vitaminas começam a correr naquele caule. E daqui a pouco aquela figueira está florida. Daqui a pouco volta a alegria novamente naquela figueira, né? Então, é isso que Deus está falando para nós, né? Então, glória a Deus que nós temos um Deus misericordioso, mas cuidado, nós temos um Deus justo. Ele não abre mão do propósito, que é dar frutos. E aí, eu digo para vocês o seguinte, para nós encerrarmos aqui. Que bom termos um advogado, né, que olha para nós e fala, tem jeito, e vou ajudar. Por quê? Nós, quando temos problema com o maligno, nós corremos para Deus. E quando você tem problema com o Deus Todo-Poderoso? Aí, se não fosse o advogado, nós estávamos sem esperança. Mas Jesus é o nosso advogado fiel, é aquele que está escavando a nossa figueira, né, as nossas raízes, para que a gente volte a dar fruto, amém? Então, fica em pé, vamos estar encerrando a nossa palavra. Pensa nisso aí. Pensa que você é uma figueira, que Jesus olha para cada um de nós e fala o seguinte, tem muito condição, tem muito jeito ainda de ser aquela figueira que vai ocupar essa terra, mas não mais inutilmente, né? E eu tenho certeza, irmãos, tem coisas que Deus está colocando no meu coração, no coração dos pastores, da liderança, e as coisas estão acontecendo. Vocês viram as crianças hoje, né? Uma manifestação natural delas, e aí a gente vê Deus movendo as águas nesse lugar, né? Deus está procurando pessoas que sejam adoradores, né? Que queiram realmente, se sintam que possa ser usado por Deus genuinamente, sem nenhuma obrigação. Não, eu sou obrigado. Não, é porque eu amo servir a Deus, né? Então louvo a Deus que no nosso meio Deus está levantando pessoas que estão entendendo essa oportunidade que está vindo para nós. Amém? Feche seus olhos, Pai. Essa palavra...